Nephilim é o termo que os sumerianos descrevem esses seres na sua cultura. Mas na Mesopotâmia, depois dos sumérios, os acadianos foi o império que surgiu. Então a linguagem acadiana chama os Nephilim de Anunnaki. Tá. Mas são os mesmos seres. É a mesma referência. É a mesma referência. Então, assim, as tábuas sumérias dos acadianos e dos sumérios foram encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, que é onde hoje fica o Iraque, e isso aconteceu no segunda metade do século XIX, em que Enlil seria os dois filhos de Anu, que é o tal ser que comandaria os Nephilim, os Anunnakis, e Enki descreve nesse livro como ele introduziu a genética dele em diversos casais de Neandertais, de Homo sapiens, Homo erectus, blá blá blá. Isso está descrito. Qual é o problema? O livro existe, as tábuas sumérias estão lá, já se foi provado que aquilo não é falso, de fato é antigo, está escrito a história. Por que a gente não leva a sério? Então, em tese, sim, existe pista séria que mostra que seres que não são terrenos mexeram no DNA humano. Mexeram no DNA humano, e talvez em tecnologia ou em conhecimento. Não tenho dúvida. Inclusive na Bíblia falam sobre essa... De alguns seres que trouxeram conhecimento para os seres humanos, né? Por que você acha que, apesar de vários relatos de contatos, vários avistamentos, não tem uma coisa oficial? Tipo, nós estamos aqui... povo da terra, aquela coisa assim, vamos nos mostrar de uma forma muito mais clara, sem esses vídeos tudo tremido aí. Em tese, nunca houve um primeiro contato. Ah, não? Nunca houve um primeiro contato oficial, nos termos em que você colocou. Tá. Tipo, para todo mundo, sim. Esse primeiro contato, quem vai fazer é esse ser de acordo com todo um histórico de registros mitológicos que existem. Nunca houve um primeiro contato, de modo que todos os cidadãos da Terra possam ver, para ninguém ficar dependendo. Mas no Egito, por exemplo, ele pode ter chegado e feito contato e todo mundo sabia na época. Isso. Tá. Mas o que nós estamos falando aqui é de mundial. Um super contato que nenhum governo vai poder desmentir nem Vaticano inventar a história, porque todo mundo vai... Não, mas foi o HAARP, foi programa disso. Mas são vários contatos que vão se repetir e é isso que eu explico nos meus livros. Tá. Segundo essa perspectiva, qual é a confusão toda? Os tais dois universos. Nós temos que voltar a falar dos dois universos, o antimaterial e o material. Né? Segundo as fofocas mitológicas, a vida primeiro surgiu lá. No outro universo. No outro universo. E só decorridos em 7 bilhões de anos desses 13,8 bilhões de anos que compõem essa história, que a vida foi transferida de lá para cá. Do lado biológico. Antes era só vida de plasma. Então, na hora em que você vê a Kabbalah, ou a Kabbalah, o livro chamado Otzin, que é o livro de Metatron, que terminou sendo chamado da Árvore da Vida, não tem nada a ver com as 10 Sefirats, ou 10 Sefirás, que significam que as 10 emanações da divindade. Ninguém observa isso, mas você, nessa revelação, você vê algo bem interessante. 9 das 10 emanações, todas moram nesse universo vizinho. Só uma é biológica. Ah, é? É. Keter, Binah, Chokmah, que corresponderia... Coloca pra gente a árvore da vida, ou isso que ele está falando, pra gente ver essa... O que está no topo é? Keter, que é o mesmo Javé, o Brahma. Que é o mais... próximo de Deus possível. É o Criador caído. É o Criador. E o mais embaixo é o mais terreno possível. Malkuth, tá. Que é o único ser que seria biológico. Entendi. Os outros 9 seriam emanações de seres que moram nesse universo vizinho. Qual o detalhe? É que muito antes, a Kabbalah surgiu nesses termos, essa árvore da vida foi entregue à humanidade cerca de 2 séculos depois da vida de Jesus. Depois? Depois. Quem recebeu foi um rabino, Shimon Bar Yochai. Não, Shimon Bar Yochai, ou Bar Yochai. E a partir daí, esse contexto de árvore da vida foi sendo trabalhado. Antes disso, o que é que se falava? Falava em Chokmah. Em hebraico, Chokmah é uma expressão da personificação da sabedoria que Jesus pequeno, quando ficou esquecido pelos seus pais em Jerusalém, ficou lá no Sinédrio escutando os doutores da lei falando. Quando alguém falou em Chokmah, segundo as fofocas, Jesus disse: que é esse aí?
Aí o doutor da lei disse: é o executivo de Deus. É aquele que fez a obra de Deus. Detalhe, quando Jesus cresceu e quando João, apóstolo de Jesus, escreveu o evangelho dele, como é que ele começa? No princípio era o verbo estava junto a Deus e o verbo era Deus. E nada do que Deus fez sem o verbo teria feito. Ou seja, esse verbo é o tal Rockman, que aparece no livro da sabedoria de Salomão, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus. E o que é o Rockman, então? Rockman é o princípio, é o verbo. É a ação? É o executor? É o executivo de Deus.